E não é que é mesmo o diabo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre o meu primeiro livro russo, O Mestre e Margarita, em Portugal. E Margarita, no Brasil é o Mestre e Margarida. Também já vi aqui em Portugal Margarita e o Mestre. Então, é o mesmo livro, do Mikhail Bulgakov. Bom, pessoal, acabei de terminar esse livro, então tá muito fresco. Eu falei, eu preciso gravar, eu preciso falar sobre ele. É um livro muito interessante, muito interessante. É que a gente tem, assim, uma história extraordinária, uma coisa muito diferente. Para começar, esse livro foi escrito por volta de 1930, entre 1920 e alguma coisa, e 1940. E ele só foi publicado em 1966, por conta de censura e várias coisas que aconteceram. E o Mikhail Bulgakov tem outras obras, essa aqui é a última obra dele, e justamente essa foi censurada e ele não conseguiu publicar em vida. A esposa, a Helena Bulgakova, é quem publicou e deu ali os últimos pitacos na edição e fez todo esse trabalho de publicar, e ela insistiu muito nisso, e isso faz parte desta obra aqui. Aqui a gente tem uma obra, uma história dentro de uma história, um romance dentro de um romance. Primeiro a gente tem um romance que é chamado de romance interior, que seria a obra do mestre, que é sobre Pôncio Pilatos. E o romance externo, o romance que abrange a obra, esse outro romance, que é uma história de como se fosse o diabo, o próprio, e aqui é chamado de Wolland, que é um nome que foi pego da obra do Goethe, do Fausto. E é que o Wolland está passeando por Moscou e botando para quebrar, fazendo loucuras pela cidade de Moscou com os seus companheiros ali, com amigos dele, e um dos amigos é o gato, que dá aqui a nossa capa. Essa capa é bem bonita. Tem continuação aqui do gato. E aqui a gente tem algumas críticas do autor ao regime soviético. Mais especificamente sobre a questão religiosa em si, né? Então, por isso é que tem uma outra obra. Essa outra obra se passa na crucificação de Jesus. Não tem o nome Jesus Cristo aqui. É utilizado o termo Yeshua para designar Jesus, mas tem claramente o nome Pôncio Pilatos. Esse sim. E alguns outros que são conhecidos nossos, como Judas, como Mateus. E a outra
grande questão é a questão das obras literárias, a questão da censura literária. Na época, e isso aconteceu acho que em todas as formas de ditadura que tivemos no nosso planeta, existia uma forma literária aceita e uma não aceita. Então, para que não fosse censurada aquela obra, deveria conter coisas aceitas, né? Coisas que não falasse mal do regime, que não falasse mal do governo e várias outras coisas que tem que ser assim. Então, existe lá uma forma de produção. E aí aqui é uma crítica sobre isso, especialmente sobre isso. Mas a gente encontra outras questões. Eu fiquei pensando muito, e foi uma coisa que me marcou muito, foi a questão das casas. Existem momentos, e a questão das casas e da corrupção humana. Existem momentos em que o diabo oferece dinheiro para as pessoas e aquelas pessoas aceitam, e mesmo sabendo que aquilo que não poderia acontecer, isso prejudica muito a própria pessoa, ela vê ali o resultado daquilo imediatamente. Existem momentos com relação às casas em que as pessoas são denunciadas por viverem de uma forma que não poderia dentro das suas casas e elas são tiradas das casas. Ou a questão de um momento em que uma pessoa morre e as outras pessoas ficam desesperadas atrás daquela casa que ficou vaga. Então é muito presente e é uma coisa que me marcou muito, essa coisa da casa. Essa história começa com o encontro de um poeta, que é o Ivan, vamos chamar só de Ivan, e o seu editor, que é o Berlioz. Nesse encontro, eles estão conversando sobre um texto que o Berlioz pediu para o Ivan escrever sobre Jesus, mas que provasse que Jesus não existiu. E aí no texto, o Ivan escreve um texto, mas lendo o texto, Berlioz tem a ideia de que Ivan quis dizer que Jesus existiu e não o que ele queria dizer, que era que Jesus não existiu. E é muito interessante nesse momento, porque aparece um homem que eles chamam de estrangeiro, eles não conseguem entender quem é esse homem e da onde ele veio, e ele tem um sotaque meio estranho, às vezes fala um russo muito perfeito, às vezes fala um sotaque muito esquisito. E esse homem pergunta para eles: como assim Jesus não existiu? Quer dizer então que vocês são ateus? E ele fala, mas no nosso país, aqui, né, na Rússia, onde nós estamos, aqui em Moscou, é muito comum não acreditar em Deus, não acreditar em Jesus e ser ateu. Isso é a maioria das pessoas. E aí, as coisas, esse homem diz, eu vou te dizer que isso que você está dizendo não faz sentido, porque eu estava lá, e eu conheci Jesus, eu tomei café com Pôncio Pilatos. E aí, a partir disso, a gente vê esse homem tentando provar que realmente ele existe, porque ele mesmo está ali, que ele é o diabo. Porque se Deus não existe, o diabo também não existiria. Então ele existe. E nós vamos ver
todas as aventuras que essas pessoas vão passar. Então tem momentos muito engraçados. E tem uma parte, assim, um pouco confusa, não é um livro muito fácil de ler. Começa que não é uma cultura em que a gente tem tanto acesso, pelo menos eu, né? Não conhecia tanta coisa, não sabia muita coisa, que para algumas obras é muito fácil a gente entrar nelas, porque já tá ali, por exemplo, quando você vai ler uma Jane Austen, um livro que se passa em 1800 e qualquer coisa na Inglaterra, é muito fácil da gente conseguir compreender, porque para a gente é uma cultura que foi muito divulgada, uma cultura que chegou muito para mim, mesmo não sendo a minha, né? Mesmo eu não tendo vivido naquela região, naquele lugar ou naquela época, eu consigo entender com muita facilidade qualquer livro passado nessa época, pelo menos os que eu já li, né? Aqui a gente tem detalhes que fazem a gente se questionar. Nossa, era assim? A questão das casas mesmo, que é algo que ficou muito marcado para mim. Ah, era assim? As pessoas não tinham onde morar, as pessoas estavam passando por um momento assim de tanta dificuldade. Claro, né, gente? A Revolução Russa aconteceu justamente porque as pessoas estavam passando por momentos de dificuldade. Senão, não teria nem acontecido. Então, mas mesmo assim, né, os detalhes, saber como isso foi, e é algo que me chama atenção. E que é presente no livro e que às vezes a gente precisa do contexto para conseguir compreender a obra. Eu participei do clube, o Clubinho da Paloma Lima, e ajudou muito. Ela faz os livros muito detalhados, a gente tem um grupo de conversa, então ali a gente vai trocando ideias. E é uma obra que faz sentido ter uma leitura coletiva, participar dela, ler a obra com um acompanhamento, porque ela não é muito simples. O texto, às vezes, tem coisas muito confusas, muito complexas, apesar de ser muito engraçado, ser muito interessante. Você pode ler sem saber nada e sem se aprofundar nas questões da União Soviética, apesar de que a minha tradução tem muita nota de rodapé, e essas notas trazem para a gente essas questões, né? Tem muitas personagens de outros livros, e aí tem as notas de rodapé explicando que são personagens de outros livros. O Holland mesmo é tirado do Fausto, do Goethe. Então, isso faz com que a gente ter uma boa tradução, ter as notas ali, faz com que a gente entenda melhor o livro. Mas eu achei que tem uma certa dificuldade, mas não é grande, não. Para um leitor um pouco mais experiente, acho que não é nem para criança, nem para... É um livro de mais de 400 páginas, é um livro grande, denso, assim, com bastante informação, bastante coisa. É uma fantasia, um realismo mágico, assim, um realismo fantástico. Então a gente não é a realidade, né? Então não é tão simples você mesclar ali a compreensão do que é capítulos em que ele está contando sobre a história de Jesus e de Pôncio Pilatos, capítulos em que ele está contando sobre a história deles ali. São muitos personagens, não só o Ivan e o Beliox, depois aparece o mestre e a Margarita. A Margarida é uma mulher que é apaixonada pelo mestre, mas ela é casada, então existe todo um conflito, como que ela vai se livrar da vida dela, como que ela vai mudar a vida dela e ficar com ele. Isso não é fácil hoje em dia, imagine
100 anos atrás. Então, é um livro com muita coisa. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Não é só o Holland, ele tem também os seus outros companheiros ali, que são pessoas que trabalham para ele, né? Então tem mais 2 homens, uma mulher, que aparece um pouco menos, e o gato. E o gato é bem marcante. Todo mundo percebe esse gato, porque ele anda nas patas traseiras, ele anda ereto como um homem. E ele é muito grande. E então isso é muito marcante, né? As pessoas depois ficam procurando esse gato e tal. E eles fazem uma loucura por Moscou. E a gente fica com muita vontade de ir lá e conhecer e ver os lugares onde ele passou. E é muito interessante, assim, porque tem nomes de ruas, né? Acredito que sejam nomes verdadeiros. É um livro realmente muito interessante, é um romance e a gente tem que ler para saber como que ficam os personagens que dão o título, o Mestre e a Margarida. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo. Tchau, tchau.